o mistério dos dentes. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe sempre dizia que sonhar com mulher pelada e sonhar com dente quebrado, dentes assim fora da boca, que era que alguém ia morrer. E a minha vida toda, sempre que eu sonhava com uma coisa ou com outra, realmente alguém morria. Esse áudio vai para a playlist do Sobrenatural. Eu acho que o sobrenatural e sobre o natural, uma força sobre o natural, são coisas incompreensíveis. Eu sou cristã, mas também sou uma pensadora. Estamos em dezembro, hoje é dia 5 de dezembro de 2025, uma sexta-feira. Eu sei que muitos cristãos dizem que a adivinhação é pecado. Agora eu não sei como eles fazem para explicar as inúmeras pessoas que têm na Bíblia e que fazem adivinhações, que são os profetas. Os profetas, todos eles fazem adivinhação. Inclusive, outro dia, eu peguei o texto em Gênesis 40 e alguma coisa, que fala sobre José e o copo de, acho que é copo de prata, né? Então ele ajuda os irmãos dele, eles fazem cada um uma sacola com mantimentos. Olha, é quase como uma cesta básica, uma sacola do Papai Noel, né? E ele coloca em uma das sacolas o objeto dele, que é esse copo de prata, né? O copo pessoal dele. Ele, como governador do Egito, como alto funcionário do faraó, a segunda pessoa mais importante ali do reino, ele tem o copo de prata, tem o copo pessoal dele. E ele coloca e incrimina os irmãos dele. Ele está com raiva dos irmãos que o traíram. E na verdade, enfim, eu ia explicar um pouco do que eu acho que por que José fez isso. Eu acho que ele queria provocar neles o sentimento de culpa, mas não pelo copo, não por precisarem agora dele, mas por algo lá do passado que fizeram com ele. Então parece que ele queria trazer à tona um sentimento lá, talvez lá do inconsciente, né? De um erro feito. Mas ele não consegue isso. Não consegue porque eles não se sentem culpados. Você não consegue provocar algo em alguém que a pessoa não tem isso. Eu acho que eles achavam que eles tinham feito certo.
sabe? Para eles, varrer José era algo prático. Eles não tinham. O único que teve foi Rubem, né? Rubens. E ainda assim foi algo bem fraco, né? Por ele ter permitido tudo. Então era um sentimento assim superficial de remorso. E o que eu vi nessa passagem é que eu acho que um funcionário vê, porque o próprio José manda que olhem nas sacolas, encontra o copo e fala: ei, vocês estão levando o copo do meu patrão? Esse é o copo pessoal dele, né? Que eles tomam o vinho dele e das refeições dele, e outra é o copo onde ele faz as adivinhações dele. Nossa, eu vi exatamente essa passagem, esse pequeno flash da história de José. E eu, uau, olha, ele fazia adivinhações nesse copo. Exatamente. Era a maneira como Deus falava com ele. Eu não sei se Deus já falou com você com imagens, em alimentos, comigo já. No prato, na borra de café. Já senti cheiro. Eu estava tomando café uma vez e eu tinha combinado com uma amiga minha. Ela ia vir em casa umas 2 horas da tarde. E isso era que eu estava tomando café muito tarde. Então eu devia estar tomando café 11h30, meio-dia, né? Porque era tipo um sábado, tinha dormido até tarde. Daí levantei, fui fazer o café, tô tomando. Só que quando eu tô tomando o café, vem um cheiro assim insuportável de peixe, de óleo de peixe, enfim, de peixe no meu café. E não tinha nada de peixe. Eu só tava tomando café. E daí eu devo ter almoçado rapidinho, tomei banho e fiquei esperando por ela. Ela veio e aí ela falou assim: desculpa trazer um pouco, porque eu tava no almoço. Até tô um pouco com azia, porque tinha peixe lá e aí eu comi muito peixe. E eu, meu Deus, o peixe. Eu senti o cheiro do peixe que ela estava comendo. Só que eu não falei nada pra ela, porque ela não ia acreditar. Mas aí eu entendi que era o cheiro. E o cheiro do peixe não era no café cheio, era no fundo do café. Só naquele restinho, sabe, que fica no fundo. Daí que veio. É assim que eles fazem as adivinhações, né? No que fica no fundo do café. O estranho é que nunca ouvi falar de alguém que faz adivinhação por cheiro. Mas eu não faço adivinhação por cheiro. As coisas acontecem comigo e eu acho que essa questão da adivinhação é assim. Você não tem controle. É um botão que se aperta de lá para cá. Então, por isso que as pessoas não podem ganhar dinheiro adivinhando. Porque não sou eu que escolho saber alguma coisa. Eles lá que escolhem se eu vou saber ou não, o que eu devo saber ou não. Entendeu? É isso que eu penso. Então, por exemplo, se uma pessoa vai ganhar dinheiro adivinhando, como que ela pode garantir? A pessoa vai pagar um preço? É tanto. Pagou. R$200, R$300, R$500, que seja R$10.
como que a pessoa vai garantir que eles do outro lado vão apertar o botão e deixar que ele ou ela saiba? Não dá, porque você tem acesso ao outro lado. Eles é que têm acesso a nós. Então é como se, Deus, eu acredito que no sonho também. Deus faz com que você sonhe alguma coisa para você saber algo ou para te alertar. Cuidado com isso. O que aconteceu no passado está acontecendo agora, ou quer acontecer de novo. Ou cuidado com isso que pode acontecer lá no futuro. Só que eu acho que tem coisas que não dá para mudar do futuro. Eu acho que tem um limite de tempo para mudar as coisas. Eu acho que é igual efeito colateral. Por exemplo, qual que é o limite de tempo para evitar o futuro? Vou dar um exemplo do que eu estou vendo. Se você comeu aquela comida, você já sabe que você vai vomitar. Então, o limite do tempo é não comer a comida. Comeu, qual é o futuro? O vômito. Então não dá mais para evitar, você vai ter que vomitar. Quer dizer, você vai passar mal, você já sabe. E aí você vai melhorar. Mais ou menos isso. E tem um limite de tempo. E que você pode evitar algo. Depois você vai ter que passar pelo processo e aí depois fica tudo bem, dá um alívio. Mas essa noite eu não tive um sonho bom. O sonho começa, como que eu vou dizer? Começa inocente, parece uma coisa assim, sabe? E aí vai ficando estranho, até o momento que aparecem os dentes. Nossa, eu nunca vi tantos dentes. Tantos. Muitos mesmo. Porque assim, geralmente eu sonho com um dente ou uma mulher pelada. Que significa uma morte. Mas não foi isso que eu vi. Eu vi muitos dentes. Aí eu de fato fiquei preocupada. Muitos. Não é a dente de uma boca só não. É de várias bocas. E assim, um montinho de dente, sabe? Aí, ontem eu tive uma visão. Eu comprei alho. Eu até ia fazer um áudio até ia fazer um vídeo pra falar pra vocês. O que é a relação do corpo-alma. Então, eu não ia ter tempo. Enfim, eu primeiro descasquei todos os alhos. E aí ficou uma pilha de alhos sem pele, peladinhos assim, todos branquinhos. Do lado esquerdo, do lado direito, só as peles. Uma pilha de peles. Que parece com esses... Essa pilha de alho descascado parece esses dentes. E a hora que eu terminei, eu olhei e eu nunca tinha visto isso. Uau! Olha, as pessoas que morreram, elas se despiram do corpo. Então a pele, aquela pilha de peles, é uma pilha de corpos que foram
que são mortos e que foram abandonados pela alma. E do lado esquerdo, as pessoas não desapareceram. São as pessoas sem o corpo, já despidas. Porque esse corpo parece que você se despe dele. Agora, eu não vou dizer que isso significa uma catástrofe. Não sei. Foi a visão que eu tive só. Não sei. De muitas vidas, né? Muitas almas. Almas e muitos corpos deixados. E agora eu sonhei com os dentes. E não é um dente. É isso que eu pensei. É uma morte. Que acontece, né? Você saber da morte de alguém. Acontece. Acontece na nossa família também. Infelizmente. Mas não é uma. É pilha. É um monte. Então não é uma. E no meio de tudo isso tem alertas pessoais também. Que eu recebi. Para que eu tome cuidado. Com coisas que eu já sofri e que eu não devo sofrer mais. Porque não é para ser. Às vezes a gente passa por algumas coisas e você talvez nunca tenha passado por isso. Aí é uma coisa. Outra coisa é quando você já passou, aí você vai passar de novo. Mas você já sabe. Eu não sei, é como se houvesse. Tem a sua consciência, tem uma espécie de eu seu superior, que é a sua alma, o seu espírito. O espírito é mais superior que a sua alma, que eles te vigiam. Eles são vigilantes por você, para que você tenha novas experiências e melhores, não que repita as anteriores. E às vezes você pode repetir até com pessoas diferentes, mas as mesmas experiências que não te levam a nada. Pelo contrário, que podem te atrasar. Então tem esses dois vigias, eu nunca tinha. Agora eu tô vendo mais claro. Tem dois vigias. E é assim, na vertical. A tua alma. Eu não sei, eu acho que a alma é que nem um balão, que ele fica assim meio que por cima da tua cabeça. Eu acho que. Eu não sei se fica bem colado no corpo, não. Eu acho que não. Acho que é mais como um balão. Que tem o fio. Sabe criança que vai segurando o balãozinho? Eu acho que a alma é assim. Acho que todos nós somos como crianças segurando o balão que é essa alma. E daí quando a gente morre, que corta o balão, ela sobe. Ou quando ela é pesada, ela cai, desce. Depende que tipo de alma que você tem. Se for tipo esses balões de hélio, né? Vai subir. E daí, para quem tem espírito, nem todo mundo tem espírito, tem a nuvenzinha que acompanha. Que é melhor que essa alma. E esse espírito guia a alma que guia o corpo. Só que fora isso tem
Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos ainda. E eu acho que tem um anjo pessoal ainda. E eu acho que tem um anjo da morte. Eu não sei se é o mesmo. Tem um anjo da morte que te recolhe, que vem te buscar. E ele é bem agradável. Já sonhei com ele. Pelo menos 2 vezes. Numa das vezes ele até me abraçou. Nossa, ele passa uma segurança, meu Deus. No que abraço que foi aqui. É o melhor abraço que eu já recebi. É triste falar isso, mas é verdade. Porque ele é um anjo, né? E ele não é ruim. Quando ele vem falar que você cumpriu tua missão. E que acabou o sofrimento. E ele, naquele abraço, ele não exige, por exemplo, o sonho que eu tive com ele, em um deles, quando eu abracei ele, eu tava cheia de dor, de traumas. E em nenhum momento ele falou pra mim, não foi bem assim, você tá exagerando. Não, ele não falou isso. A única coisa que ele me falou, acabou. Agora você tá livre, calma, acabou. Sabe, então... eu me senti aliviada. A outra vez que eu sonhei com esse anjo foi no desmoronamento de um orfanato, né? Onde todo mundo saiu pela porta da frente e parece que eu não. Ele não me convidou para sair pela porta da frente. Ele me indicou uma mureta com uma piscina e falou para eu entrar naquela piscina. Eu demorei bastante tempo para entender isso. E nessa experiência, ele não me abraçou. Porque a outra experiência do abraço, o abraço era como se fosse essa piscina. Como se fosse acabou, sabe? Aí a piscina faria o lugar do abraço. E a vida, muitas vezes, ela vai parecer um suportar de dores. Como se você estivesse caminhando com o sapato apertado e você não pode tirar o sapato. Porque você não trouxe outro, você só tem aquele. E o sapato está te causando feridas enormes. Então, quando você chega e você pode tirar o sapato, nossa, é um alívio, sabe? Porque aquilo não vai mais te machucar, né? E parece não, ele sempre machuca nos mesmos lugares onde já machucou antes. Só naqueles lugares. E ainda você não pode tirar o sapato.
a vida muitas vezes ela é meio irônica, sabe? Eu não gosto muito desse lado. Ela repete coisas de uma maneira bem silenciosa, sabe, assim. É como se ela não quisesse que você suspeitasse que as coisas estão se repetindo. E estão. E às vezes você fica com a impressão assim, meu Deus, parece que eu já vivi isso antes. Eu não sei quando. Às vezes você tem um sonho. Aí fala assim, ah, foi isso que você viveu? Nossa, é verdade, é isso. Eu já vivi isso antes. Eu acho que a caminhada ela é melhor quando você sai do ciclo vicioso. Ou porque você faz as coisas sempre iguais, ou você é levado pelas pessoas a fazer sempre igual. Então escolhe o teu caminho, as coisas que você vai fazer. Vou completar só porque Deus me deu uma palavra. Ai, meu Deus, vamos lá. Vou tentar entender o que é, tá? Ele me deu duas palavras. A última é que eu entendo melhor, que tem a ver com catástrofes. Com algo fatídico, né? Um fato triste, enfim. Mortes, muitas mortes. A primeira passagem, infelizmente, eu já fechei. Deixa eu ver se eu acho. Não sei, não gravei. É a passagem que ele diz para que os discípulos eles devem ir para algum lugar, eles devem pregar, eles devem entrar nas casas e eles não devem levar bolsa, nem cinto, mochila, não levem dinheiro e devem ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Eu acho que está no Evangelho de Mateus. E é a primeira vez que eu percebo isso. Ele fala, não entre na casa dos gentios e nem na casa dos samaritanos. Procure as ovelhas perdidas de Israel. Ele tem esse foco, né? Procure... Procure aqueles... Eu entendo assim, procure aqueles que deveriam acreditar em mim e não acreditam. Aqueles que são da minha casa, da minha família. Procure esses, né? Não os estranhos. E entre na casa deles. E aí ele fala, no dia que você for, pergunta para eles, quem é a pessoa mais digna daqui? Aí você dorme na casa dessa pessoa. Você vai dormir na casa dessa pessoa, a pessoa mais digna que tem ali, naquela cidade. Ele fala da cidade, então você vai para uma cidade e você vai procurar as ovelhas perdidas de Israel. E aí ele fala, não recebam prata nem ouro. Olha que estranho que ele fala. Não recebam prata nem ouro. E aí ele fala assim, o trabalhador é digno do seu alimento.
Antes disso, ele fala tudo o que esse trabalhador vai fazer, que são trabalhos espirituais, não são trabalhos braçais e nem intelectuais, são apenas trabalhos espirituais. E ele diz, não vai receber prata nem ouro, e ele diz, esse é um trabalhador e ele é digno do seu alimento. Quer dizer, não faz sentido nenhum. De acordo com tudo aquilo que eu recebi. Que o trabalho ou ele é braçal ou ele é intelectual, ele nunca é espiritual. Não é o que Jesus fala. Então, o trabalho espiritual é um trabalho e é digno do seu alimento. E, no entanto, não é recebido nem prata e nem ouro. E ele fala para não receber nem prata nem ouro. Então, só que os discípulos, eles recebiam o quê? Lugar onde dormir, alimento, enfim, tudo que eles precisassem, suas necessidades, né? E eu estava falando para vocês o seguinte, sobre adivinhação. Falei o quê? Falei que eu entendo que esse botão, ele é ligado do outro lado. Então, por exemplo, se chega uma pessoa, até alguém que, digamos, ganha dinheiro com isso, ganha prata e ouro com isso, um adivinho. Ele fala, eu tenho um filho doente, ou eu tenho um problema, isso, ou eu quero saber sobre essa pessoa, ou eu quero saber sobre esse relacionamento, você pode dizer algo para mim? A pessoa já entra pagando. Então, a pessoa já entra pagando, quer dizer, já entra com direito a receber uma resposta, um efeito, alguma coisa, né? E se é algo que depende de alguém lá do outro lado, como é que eu não tenho como manipular Deus. Deus é que pode, digamos assim, me manipular, não me manipular, me pressionar a fazer algo. Mas eu não posso pressionar Deus a fazer algo, né? Eu não posso garantir que Ele, né? Então, assim, eu penso o seguinte, as pessoas que ganham dinheiro, elas vão falar qualquer coisa para você, porque elas têm que te dar uma resposta. Eu acho que as revelações e adivinhações sinceras, verdadeiras, elas vêm assim quando você não está esperando. Não é algo assim que você possa ter controle, entendeu? Pode ser que venha ou não. Né? É que nem quando você está buscando uma resposta de Deus. Às vezes demora, mas às vezes não vem também. Por isso que não é algo que se possa vender, entendeu? Aí, essa foi a primeira parte. A segunda é Lucas 13. A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Lucas 13:1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Olha aqui, ele está desdizendo a maldição hereditária. Ele está dizendo o seguinte, que nem sempre uma pessoa está
no lugar onde cai uma torre, cai um prédio, cai um avião, tem um acidente de carro, que aquela pessoa era mais pecadora que as outras que sobreviveram. Isso é um mistério de Deus. E que são várias pessoas, né? Essa foi a resposta que ele me deu. Mas eu não estava querendo saber disso. Eu não estava. Eu queria, enfim. Eu já tinha esquecido isso aí. Mas ele lembrou de novo. É terrível, né? Insistente. É assim. Por isso que eu falo, não é algo que a gente quer. Eu já nem estava pensando sobre isso. No 13:3, Lucas 13:3. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, eu não sei se pode ser que muitas pessoas morram. Ai, meu Deus, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que ele está falando muito sobre isso. E que pode ser que essas pessoas não tenham culpa nenhuma. Eu não sei como essas coisas são decididas, entende? Eu não faço ideia. Eu vou dizer para vocês... Ai, meu Deus. O que eu estava pensando ontem. Eu não me apresentei, né? Eu sou Melissa, eu tenho 44 anos, eu sou cristã, eu sou autista, nível 1, sou superdotada. E eu lancei para vocês o primeiro áudio sobre a minha superdotação. E eu fiz aquele vídeo, eu não tinha reparado que era sobre a superdotação depois que eu vi, porque tem muitos áudios aqui. E eu correlacionei a superdotação com amor. Enfim, depois eu pensei melhor, porque assim eu faço áudio de forma bem intuitiva, depois eu vou ouvir e vou sentir tudo de novo e pensar melhor a respeito. E uau, então a superdotação é amor. A superdotação é uma estrela. A minha filha fez um desenho, ela falou assim, mamãe, desenhei você. Filha, eu achei que era ela, porque ela fez pequenininha. Não, mamãe, é você. É você criança. Ah, tá. Daí ela me colocou no meio, do lado esquerdo um cachorro, do outro lado outro cachorro. Ela falou, esse aqui é o Chocolate, esse aqui é o Pedrinho. E eu no meio criança. E aí tem uma estrela do meu lado. A hora que eu olhei, eu falei, nossa. E ela desenha muito estrelas. E eu não falei nada para ela sobre estrelas. Eu sempre faço os áudios, mas faço longe dela. E aí ela pôs eu criança e a estrelinha e eu. Foi a primeira vez que eu pensei, uau, então a estrelinha estava lá comigo desde criança. Por isso que Deus falava comigo. E esse áudio já vou colocar na playlist da superdotação também, né, com autismo. E o amor é uma força que ele luta contra o racional, que ele luta o irracional contra o racional, é o ilógico contra a lógica.
É assim que Jesus fez a luta dele. Então tinha a lei, que era o racional, e tinha ele, o irracional, o analfabeto, o filho bastardo, que lutava contra essas ordens colocadas ali, né, pela humanidade. Eu entendo que essas estrelinhas, elas são elencadas para fazer um trabalho de cura sobre a Terra. Só que muitas delas fazem pactos com o negociador. O negociador é o Satanás, junto com um espírito chamado vampira, que gosta de sofrimento, principalmente dos mais puros, né? Por isso que a racionalidade, ela sempre vai buscar, e a lógica, trazer sofrimento àqueles que são puros. E o sofrimento dos puros, ele sempre vai ser mal falado. Então, eles são considerados vampiros. Eles que são considerados os sugadores, mas não. Quem são os sugadores não são os que estão sofrendo. Aí, eu penso o seguinte: Deus é o detentor de todo conhecimento. Mas ele não é feito de carne, ele não é feito de sinapse como nós, né? O verbo dele não tem sintaxe como o nosso. Não tem concordância nominal e verbal. O verbo dele é espiritual. A fala dele, a ordem dele, enfim. E ele é a fonte de todo conhecimento, então o intuito de nós estarmos aqui na Terra não seria de adquirir conhecimento, já que a gente vem de um lugar onde lá é que tem todo o conhecimento e não aqui. É como se você falasse assim, você está na biblioteca, agora vai para a rua. Aí você fala, o que você vai fazer na rua? Não, eu vou estudar na rua. Não, você está na biblioteca. É mentira. Você não está aqui para estudar. Você está aqui para amar. Você está aqui para desenvolver o amor, a empatia, para ajudar as pessoas, para diminuir o sofrimento, para ajudar a curar as pessoas, a levantar as pessoas. Você estava na biblioteca. O céu é a biblioteca. Aqui, o que nós estamos sendo observados por eles é a intenção do nosso coração. Ele vai dar espaço. Eu entendo que Deus, ele dá espaço e tempo para ver quem nós somos. Ele precisa saber quem nós somos. Ele já sabe quem ele é. Até nós já sabemos quem ele é. Nós é que vamos nos revelar. Quem somos nós? Somos o joio ou o trigo? E isso vai ser revelado com o tempo. E isso precisa de tempo e espaço. Assim como a semente precisa de tempo e espaço para ela crescer e revelar quem ela é. E isso é revelado, né, com o tempo. E aí, eu acho que é o que fala, né? Que se dependesse, se não fosse Deus, nós estaríamos muito maus, quer dizer, extinguidos já. Porque ele dá, a misericórdia dele é dar mais tempo para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se tornar um pouco melhor. Não que a gente não deva buscar o conhecimento, entende? Mas
não é da maneira como nós pensamos. Esse não é o objetivo da nossa vida. Nós saímos do lugar do conhecimento e viemos para o lugar da ignorância. Aí eu pensei o seguinte: Deus já sabe a cura do câncer. Por que Ele não revela? Deus já sabe a cura disso, a cura daquilo. Por que Ele não revela? Ele já sabe muita coisa. Por que Ele não revela? Por que Ele não fala? Porque Ele... Em relação às doenças, eu pensei o seguinte: primeiro, será que essas doenças não foram causadas por nós mesmos? Nós mesmos causamos as doenças e aí precisamos ir atrás da cura. Nós mesmos criamos a pobreza e precisamos ir atrás da solução. Sabe assim? Nós mesmos criamos a discórdia e precisamos ir atrás da solução. Eu acho que sim. Enfim, mas eu falo aqui para vocês alguma coisa que eu vi, que eu sonhei, mas eu não sei, né? Eu não sou profeta, eu não sou adivinha. Eu comecei a considerar as mensagens que eu dou, os livros que eu faço, tudo que eu faço de coração, com uma boa intenção, em que eu levo tempo, esforço, né? Tem toda essa demanda e me cansa, como trabalho. É o meu trabalho e é digno do alimento, né? Assim eu entendo. E essa foi uma resposta para mim também. Eu vou completar com o seguinte. Eu acho que as doenças, elas devem ser evitadas com novos comportamentos. Então, o ser humano ele tem que investigar quais são os comportamentos nocivos dele. E são os comportamentos que causam sofrimento nas massas. E são os sofrimentos que os comportamentos que causam sofrimento nele. Principalmente, pensamentos podem ser antigos, pensamentos que justificam alguma coisa em nome de outra coisa maior e que vai como uma bola de neve. Vai aumentando esses problemas mundiais, nacionais, enfim. Artificialidades, entendeu? Então, a meu ver, é o comportamento que causa a doença. Porque o comportamento, ele cria uma marca no seu corpo. No corpo de todas as pessoas. E essas marcas geram memórias. E essas memórias criam efeitos colaterais. Então, tem efeitos colaterais na Terra, tem efeitos colaterais em nós e nas outras espécies. Vários efeitos colaterais. Então, não é só sobre buscar a cura, mas buscar evitar. O que Jesus falou tem que tirar da raiz, né? Cortar pela raiz o mal. Então, nós temos que policiar o nosso comportamento. E nós temos que repensar coisas antigas, que são os consensos sórdidos, que ele tem me falado. Então, isso tem que ser repensado. Quando Jesus veio, como ele é a estrela maior, eu estou falando de superdotação, ele era superdotado,
ele, a estrela maior, ele repensou todos os pensamentos antigos através do comportamento. Então, ele fez com que os fariseus, os gentios, samaritanos, o próprio povo judeu, o povo dele, repensasse todos os consensos sórdidos. E é isso que ele diz, que eu digo a vocês: repense. Repense os consensos sórdidos, porque tem muita coisa que deve ser mudada. E as doenças, elas são causadas pela marca, que é feita através do comportamento. Então, só o remédio, só a cura, sem a mudança de comportamento, não soluciona nada. Eu tô vendo, e eu vou dizer para vocês o que eu vejo: uma pessoa tá diante da outra, uma delas dá o tapa na cara da outra. E daí vai e passa o remédio. Dá outro tapa, vai e passa o remédio. Dá outro tapa, vai e passa o remédio. Que seria a questão da doença e da cura. Então, o que tem que mudar é não dar o tapa, para não precisar da cura, não precisar do remédio. Entende? Aí, lá no céu, ninguém precisa de cura, porque ninguém está dando tapa em ninguém também. Lá no inferno, tá todo mundo precisando de cura, porque os demônios, eles ficam batendo nas almas que estão lá. Eles dão trégua, tá? Essa trégua é semelhante, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença, ela tem a crise, ela tem a dor, e vem a trégua. E eles lá embaixo, lá embaixo, eles são gigantes. Até quero ver o que eu acho de gigantes na Bíblia, porque o que eu achei de gigantes, das minhas experiências, são esses. Nem cheguei a vê-los. Eu senti a presença deles. E eu senti que eles não tinham asas. Eles eram gigantes. E que eles batiam, eles davam a trégua e depois eles voltavam. Eles fazem isso, né, nas pessoas. Mas elas têm outros sofrimentos por causa do lugar ali. Então tem lama escorregadia, enfim. Às vezes elas estão sofrendo, não por apanhar, às vezes estão sofrendo por causa do lugar que dá agonia. Que é uma lama que você vai escorregando, e você nunca está no chão firme, sabe? Fora que não tem luz, não tem verde, não tem grama, não tem planta, não tem um matinho, nada. Então é sempre escuro. Que mais? Eu sei que os suicidas, eles ficam em casas, dentro de lugares assim, sabe, fechados, e eles não apanham desses gigantes. Eles, na verdade, eles apanham de si mesmos. Então, o sofrimento deles é deles com eles mesmos, continua, sabe, a mesma coisa. Então, eu acredito que a resposta de tudo é mudança de comportamento, não remédios. Mudança de comportamento. Não que não deva tomar remédios, mas o remédio, o que ele vai fazer? Vai e cura uma doença grave. Nossa, que lindo, curou, tal. Mas se não mudou o comportamento, enfim, eu não sei, eu acredito que a gente não vem só uma vez para a Terra, entendeu?
eu acredito que a gente vê várias vezes. E se a pessoa se cura e não muda o comportamento, ela provavelmente pode ter algo pior depois. Pior. Entendeu? Porque é como se aquela... é isso. É tipo assim, curou e aí limpou e aí entra mais 7 demônios, que é aquela passagem que fala. Porque não mudou o comportamento. Então é como se a cura ela fosse um engano. Às vezes ela é um engano. Digamos assim, a pessoa ganha um dinheiro. A pessoa ou está empregada, ou ela ganha um dinheiro, ela tem aquele dinheiro e ela vai e gasta todo o dinheiro dela em prostituição, em drogas. E aí ela passa por um perrengue, um período ruim da vida, sem dinheiro e tal. Daí ela ganha um novo dinheiro. Esse período sem dinheiro seria o período que ela está apanhando, que ela está doente, digamos. E aí ela se cura, ela ganha um novo dinheiro, ela vai lá no mesmo lugar gastar o dinheiro com drogas e prostituição. Ou seja, aí as coisas vão piorar, sabe? Outra coisa, doenças mentais. Eu entendo as doenças mentais como um castigo, que é aquele castigo lá de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele é muito inteligente, ele não só é inteligente, ele é uma pessoa bem posicionada. Quer dizer, ele é o melhor do país dele. Ele é um líder, ele é um rei. Ele chegou no topo do topo. E ele manda, ele desmanda. Tudo que ele fala tem que ser feito, não interessa, ninguém questiona. Tá. E aí ele perde a sanidade mental e ele vai rolar na grama? Assim? O que é isso? Eu entendo o seguinte, que nós ganhamos poderes naturais e poderes até extranaturais, que eu acho que a fala é um poder extranatural, porque as outras espécies não falam, então para mim é extra, é um extra que nós ganhamos. Só que o problema é que esse extra que nós ganhamos, e inclusive a nossa lógica é um extra. E é que nem a superdotação que eu disse para vocês. Se você ganha um poder, de repente vem o negociador, de repente vem a vampira. E aí é que tá. Se a humanidade ela começa a usar a lógica dela para provocar dor em massas, e essas massas começam a gemer e mandar SOS para o céu, Deus ele resolve. Ele resolve da forma dele, o quê? Limitando o cérebro daqueles que virão. Tá, se eu dou um cérebro para vocês com poderes extras de fala, de lógica, e no qual você decide isso ou aquilo, e você age como um Nabucodonosor, o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Eu vou tirar você daí. Entendeu? Então, você não vai fazer tudo o que você quer. Eu limito você. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Eu entendo que Deus ele resolve, e ele resolve da forma dele. Eu acho que ele dá um tempo para a gente se arrepender, né, do mau uso. É mau uso da fala,
mau uso do cérebro, mau uso do conhecimento, né? O ser humano ele já fez muitas coisas. Nossa, ele fez muitas pesquisas, né, com os animais, com o próprio ser humano, colocando às vezes até partes de animais dentro do ser humano, torturas. Enfim, ele usava o conhecimento e até hoje, né, ele usa muitas vezes os poderes extras dele, que ele nem deveria ter. Porque assim, eu entendo que quando nós fomos criados, nós éramos assim como o passarinho. Nós éramos bem inocentes, bem ingênuos. Não falávamos, nós só produzíamos sons. Nós não tínhamos essa lógica. E isso não era ruim. Nós não tínhamos prata nem ouro e nós éramos dignos do alimento. Nós éramos seres viventes, assim como todas as outras espécies são seres viventes. E tudo que a gente fazia era um trabalho. Só o fato da gente estar existindo já era um trabalho. Então, o fato da formiga existir é um trabalho que é digno dela comer. A cigarra na árvore, o cachorro se lambendo debaixo do sol, o gato miando, as duas pombinhas cruzando, tudo isso é um trabalho, porque são trabalhos naturais, né, que são o ciclo da vida. Só que quando a gente mordeu o fruto proibido, a gente criou a lógica, a gente criou o artificial, que é a lógica, que são os poderes extras também. São poderes de fala, são poderes de decisão. A gente criou o quê? O livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Ela faz bem, ela machuca, só que ela mais machuca do que faz bem. Então, esse livre-arbítrio é ele que cria a lógica, o conhecimento, a inteligência e que descobre as curas. Só que é ele mesmo que faz a doença. Você entende? Não tinha doença. Então, a lógica, ela faz a doença e a cura. Ela faz a pobreza e não faz a solução, faz a sustentabilidade da pobreza. Às vezes também a sustentabilidade da doença. Mas, quando ela cura, ela não muda o comportamento. Então, as doenças só se multiplicam. E como esse cérebro não é como Deus, não é um cérebro espiritual, no qual tem muito egoísmo, más intenções que estão por trás de uma aparência de bondade, aos poucos, as marcas que vão se dando no... É como se houvesse... vou falar o que eu estou vendo. A humanidade, ela tem um corpo só. Parecido com aquilo que o indiano acredita. Então, é como se houvesse um corpo que representa a humanidade, que é o que Jesus falou. E aí tem marcas no cérebro, em todas as partes do corpo, inclusive no útero. Então, conforme a humanidade, por exemplo, vai fazendo abortos, essas marcas estão no útero da humanidade como um todo. Então, esse útero ele vai ficando putrefato. Por causa das mortes, né? Imagina quantas mortes aí, o cheiro que fica ali. Os problemas, os efeitos colaterais, é isso que eu tô falando, memória. Memória do corpo. E memória do corpo da humanidade. E aí o cérebro,
Qual é a memória desse cérebro que age de forma egoísta? E aí vai criando memórias nesse cérebro. Esse cérebro, ele se percebe uma máquina do mal, não do bem. Está sempre maquinando o mal. E está subindo SOS, SOS, SOS. A gente não vê, mas isso perturba o trono de Deus. Os SOS. Aí Deus ele vai resolvendo. Por isso que é um pouco assim, não dá para entender a humanidade. Porque ela corre atrás da cura, mas ela está correndo atrás da doença também. E assim, não dá para entender. Porque assim, é um trabalho em vão você lutar pela cura se você está lutando muito mais pela doença. Que as marcas estão sendo deixadas no corpo, entendeu? E essas marcas vão piorar. E os SOS vão subir mais. E Deus ele vai ter que agir. E ele vai agir. Da maneira dele. E é o que muitas vezes a gente vai pensar, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? A gente fez muita coisa errada. Sabe? E... enfim, tem muitas marcas no corpo da humanidade. Como um todo, sabe? Aí tem duas coisas que mais me preocupam nesse corpo que eu vejo. É útero e cérebro. O útero, por causa das mortes dos fetos. Muitas mortes. E o cérebro, o que me preocupa não é aqueles que têm limitação, aqueles que não têm. Porque eles estão provocando doença para o futuro. Você entende? É assim. Digamos que alguém tem, alguém tem duas mãos e daí vai e esmurra alguém. Bate, que é esse cérebro. Ele trabalha e trabalha para provocar dor na Terra, no corpo da humanidade. Só que, claro, é que ele não percebe que ele também faz parte do corpo. Mas ele pega as duas mãos dele, que representaria esse cérebro, e bate. A hora que ele para, ele percebe, caramba, eu perdi as minhas mãos. As mãos dele, as duas, estão assim, além de terem sangrado demais, estão cheias de hematomas e pretas. E aí ele pensa, perdi. E realmente ele vai ao médico, você perdeu as duas mãos. De tanto você bateu nas pessoas. E é isso, esse cérebro não vai funcionar mais. De tanto que você, sabe, só causou sofrimento. De tanto bater no outro, não é só o outro que ficou machucado. Ele também perdeu alguma capacidade. E aí, ele anda assim, nossa, nunca mais vou poder bater em alguém? Pois é, nunca mais. Que esse cérebro planejava a morte de alguém, planejava não sei o quê, planejava roubar aqui, planejava... Nunca mais vou poder planejar roubar uma casa, prejudicar alguém. Nossa, nunca mais. Nunca mais. Você perdeu. Você fez isso. Então, às vezes, é essa visão que eu tenho, entendeu? E digamos que ele fosse ao médico, o médico falasse assim, você vai passar não sei quanto tempo. Mas pode ser que cure essa mão. E digamos que cura a mão. E aí, assim que cura, ele fala, caramba,
Agora eu vou poder voltar a trabalhar. E aí ele volta a esmurrar as pessoas. Agora você imagina, o que vai acontecer? Tudo de novo e pior. Entendeu? Então, às vezes assim, é assim que eu vejo a questão das doenças e de tudo, que é como um castigo por mau comportamento. Exatamente. E aí vão se deixando marcas na terra, sabe? E a terra ela fica doente, ela fica triste, as plantas, os animais, e eles ficam tudo meio loucos, sabe? É engraçado, né? Os passarinhos, eles já estão bem divididos entre os passarinhos sãos e os passarinhos loucos. Agora que eu tô chamando eles de loucos. Que são os passarinhos humanizados. Os passarinhos humanizados são aqueles que eles não convivem mais com os outros como seres selvagens. Eles ficam como mendigos. Assim como o mendigo fica lá na esquina esperando você passar para pedir alguma coisa, o passarinho também. Fica esperando cair alguma coisa de você. E aí eu fico pensando, meu Deus, olha, gente, mudou o cérebro dele. E agora? Bom, ferrou já, né? Ferrou, porque não... E é mais ou menos essa mudança que acontece no nosso cérebro quando a gente peca. Nós deixamos de ser seres viventes. E esse passarinho, que ele fica esperando cair migalhas, é uma representação de nós. Antes nós éramos seres viventes, hoje nós não somos mais seres viventes. E, enfim, houve toda uma mudança. Só que, hoje para nós, isso é uma lógica. Eles é que são estranhos, mas a meu ver, nós é que somos estranhos. É como se a gente tivesse trocado... É o que mais ou menos fala a parábola do filho pródigo, né? A gente tivesse trocado algo maravilhoso, sem efeitos colaterais, por uma busca desenfreada, com muitos efeitos colaterais, né? E essa visão que eu tenho, então eu queria passar um pouquinho mais para vocês hoje. Tchau!